Seja novamente bem-vindo a este canal. Você que tem nos acompanhado nas últimas semanas tem visto que temos tratado sobre um assunto muito importante na nossa vida cristã, que é sobre as doutrinas básicas de Cristo. Hoje nós iremos compartilhar um pouco mais sobre um tema muito importante, que é sobre a ressurreição dos mortos. Então eu gostaria de chamar aqui o meu amigo Felipe França. E aí, Felipão? Beleza? Irá compartilhar com vocês um pouco mais sobre aquilo que ele tem aprendido e que tem estado no coração dele. Então, seja ricamente abençoado por esta palavra. Então, pessoal, como nós ouvimos aí, o assunto ele é muito interessante sobre ressurreição dos mortos. E primeira coisa que a gente precisa entender é que esse assunto ele não é novo. Quando eu digo novo, eu não digo novo de hoje, eu digo em relação à nova aliança. Ele já é um assunto falado na velha aliança. Jó já entendia e ele já tinha noção de que o mundo não seria simplesmente nascer, morrer e pronto e acabou-se tudo. Não, ele já tinha uma noção de que nós nascíamos para viver na terra, nasceríamos para viver na terra, mas depois que nós morrêssemos, aconteceria algo mais na frente. Bom, então não é à toa que Jó, no livro dele, ele faz algumas citações, mas a gente precisa entender que Jó, existem estudos que dizem que Jó viveu antes de Abraão. E de Abraão até Jesus passaram-se 2000 anos. Então, para você ter uma noção de quão antigo é esse assunto em relação à ressurreição dos mortos. Então, para a gente entender, vamos a alguns versículos, algumas bases bíblicas em relação a isso. Bom, em Jó capítulo 19, verso 25 e 26 diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois, agora ele começa a falar, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Ou seja, ele já tinha uma noção de que a vida não é só viver, nascer, viver e depois morrer, tá? Então, a gente precisa entender outra coisa, que existem dois assuntos sobre ressurreição. Ressurreição, tem a ressurreição natural, que é a ressurreição do milagre, que é quando, por exemplo, Jesus ele foi até a casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Ela ressuscitou, mas depois ela ficou velha e novamente ela morreu e então ela não ressuscitou novamente. E, esse é um assunto de ressurreição. Já o outro, de ressurreição de mortos, mesmo isso que Jó acaba falando aqui, já é o assunto de uma vida após a morte, isso numa maneira geral, para todos nós. Então vamos a outra base. Olha só, em Isaías, que viveu também, muito antes de Jesus, um bom tempo, ele diz assim, Isaías 26, capítulo 19, mas os teus mortos viverão, ressurreição, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria, o teu orvalho é o orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Olha só, Isaías também já falando de ressurreição. Então, aqui são dois versículos para a gente ter como base que esse não é um assunto antigo. Depois, não é um assunto novo, melhor dizendo, já é um assunto antigo do Velho Testamento. Depois a gente começa a ver que Paulo ele fala muito sobre isso. Para os coríntios, ele escreve a carta aos coríntios e pensando na Bíblia, existe praticamente um capítulo inteiro, que é 1 Coríntios capítulo 15, falando de ressurreição, para que o povo entendesse isso de uma maneira clara e para que o povo também não deixasse de acreditar. Porque quando Paulo foi ensinar aos coríntios, depois quando Paulo saiu, deixou eles, outros vieram e tentaram ensinar outras coisas para eles e coisas que não estavam muito a ver com a palavra de Deus e com a mensagem de vida e de salvação, incluindo a ressurreição. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, no capítulo 5, está escrito assim, no capítulo 15, de 1 Coríntios, do 1 ao 19, fala de ressurreição como Jesus sendo o primeiro, a primícia. E Jesus é a nossa esperança, porque Ele é o modelo para todos nós. 15, do 20 ao 23, aí fala de Jesus em primeiro, ressurreto, a primícia, depois os dele, que somos nós, os escolhidos e os que também escolheram Ele. Depois no capítulo 15, no verso 24 ao 28,
mostra Jesus como rei. Do verso 29 ao 34, Paulo estimula o povo a crer. Por quê? Depois da ressurreição, Jesus já como rei, nós também participaríamos desse reinado, ou melhor, participaremos desse reinado com ele. Outra coisa, no verso 35 ao 49, fala de um corpo corruptível. Nós vamos precisar de um corpo corruptível para poder reinar como Cristo e com Cristo aqui na terra. Outra coisa, do 50 ao 57, tudo isso no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versos 50 ao 57. Primeiro os vivos, serão transformados, depois os que estiverem mortos, eles, em segundo lugar, terão um corpo transformado, e tudo isso será num piscar de olhos. Tudo isso é ressurreição. Que aqui fala do arrebatamento, inclusive esse trecho. Depois, no 58, fala que o nosso trabalho não é vão. Paulo fala para o povo perseverar, para o povo não desistir, para o povo continuar firme, porque o nosso trabalho no Senhor não seria em vão e que tudo isso iria acontecer, que nós reinaríamos com Ele, que nós viveremos uma vida diferente da qual nós vivemos hoje, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês um outro versículo que eu me lembrei, que é em Daniel. Olha só, Daniel ele falou muito de escatologia, ressurreição e juízo final tem a ver com escatologia. E olha só o que ele diz no livro dele, no capítulo 12, no verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. O que significa isso? Essa ressurreição da vida eterna, acordarão para a vida eterna, é a ressurreição dos escolhidos dele e dos que escolheram ele, que creram em Jesus. Já os que são para a vergonha, os que ressuscitarão para a vergonha, esses são aqueles que não escolheram Jesus. Tá? Então, qual é a nossa mensagem para você? Esse vídeo é exatamente para te fazer entender que a ressurreição ela é verdadeira, que isso vai acontecer. Jesus está voltando, todos ressuscitarão e todos prestarão contas diante de Deus de acordo com as suas obras. Os que foram escolhidos, os que creram em Cristo, eles prestarão contas, mas eles serão galardoados de acordo com as suas obras aqui na terra, as nossas obras. Já os que não creram prestarão contas e serão condenados também de acordo com as suas obras, tá bom? O próximo vídeo ele fala sobre juízo eterno, e um assunto muito interessante que é emendado em ressurreição, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então fique ligado, espere o próximo vídeo e Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo e desse assunto também, curta o vídeo. Olha, e aproveita e inscreva-se no canal. Por quê? Você vai ser grandemente edificado. São assuntos da Palavra de Deus, assuntos que são como alimento para o seu espírito, para fortalecer a sua alma e também te ajudar a viver de maneira melhor aqui na Terra com boas obras, tá bom? Outra coisa, você pode também aproveitar e se inscrever no meu canal, FF Fefrança. A partir desse ano de 2017, nós teremos vídeos lá bastante interessantes, também com curiosidades, para te edificar e também te fazer entender um pouco mais sobre a Bíblia, tá bom? Fique na paz de Deus, um grande abraço para você. Curta, inscreva-se e compartilhe para os seus amigos, vai fazer bem para eles. Tchau, tchau!